Sejam bem-vindos ao canal Umbanda, falando de coração para corações. Sou a mãe Renata, da tenda de Umbanda Luz e Caridade da cidade de Salto. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao dicionário da Umbanda. E, na verdade, no primeiro vídeo a mãe não falou nada, né? 3 palavrinhas só, mas ó, vai longe. Antes disso, eu peço para que vocês olhem a minha camiseta, que para adquirir uma igual, vocês vão lá no www.tuquesalto.com.br, tá bom? Lembrando que qualquer produto que vocês adquirirem lá, vocês estão ajudando a gente a arrecadar fundos para nossa sede própria, tá bom? Então vai lá e ajuda aí os umbandistas, né? Vamos ajudar os irmãos aí, tá bom? Agora sim eu vou pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, tá? Ative lá em todas. Curtam e compartilhem que vai valer a pena, tá bom? No vídeo anterior, a mãe falou sobre algumas palavras, né? Referente a palavras que a entidade usa dentro da Umbanda. Entidade e palavras, né? Também que foram se formando aí no decorrer dos fundamentos aí da Umbanda. Então eu já vou dar início, né? Senão a mãe fica falando, a mãe puxa outro assunto, a mãe quer responder outras coisas, a mãe quer explicar outras coisas, e aí daqui a pouco eu tô no 10º vídeo. Já tô aqui, ó, vai dar pro segundo já dá um, né? Terceiro já virou série, né? Então vamos lá, gente. A gente falou do último vídeo, a gente parou na palavra agô, né? Agô, pedir licença, pedir permissão, a gente falou do axé. Quando a gente fala, né, bater cabeça, também, a mãe lembrou por quê? Porque no vídeo anterior eu falei do banho, né? Do banho do pescoço para baixo, o banho da cabeça. E o termo bater cabeça ainda é muito questionado aqui para a mãe. Sendo que, inclusive, nós temos vídeos já falando claramente aí sobre esse assunto, né? Bater cabeça, firmar a cabeça, né? E vídeo que fala só sobre esse assunto. Então, ó, vai lá na playlist da mãe, corre lá os títulos que vocês vão encontrar, tá bom? Então, o bater cabeça também é uma forma da gente reverenciar, da gente pedir licença, pedir permissão por estar nesse chão sagrado. Bater cabeça na mata, bater cabeça na pedreira, bater cabeça no mar, né? Na calunga. Quando a gente fala de calunga também, né, há um termo aí que as pessoas perguntam bastante. Quando a gente fala calunga grande, a calunga grande é o mar. Quando a gente fala calunga pequena, é o cemitério. Por que calunga, né, tem a ver com o cemitério? Na verdade, lá atrás, né, séculos lá atrás, o maior cemitério que existia era o mar. Então, olha quantas embarcações se perderam, quantas pessoas foram jogadas ao mar, quantas pessoas, não só pessoas, mas animais, né? Então, realmente, no mar existiam muitos corpos, então, e ali corpos que, né, foram se decompondo, foram se misturando aí à natureza e que não foram nem encontrados. Então, quando a gente fala de calunga, lembra, né, o cemitério. Então, por isso que a calunga grande é o mar, representando aí esse tamanho, né, o maior cemitério, digamos assim, né, que a gente tem. E a calunga pequena é o cemitério. Então as entidades muitas vezes, né, usam muito esses termos, né? Ah, você precisa fazer um entregador, né? O entregador também é um termo que eles usam, que na verdade é uma oferenda, é uma entrega, né? Você vai arriar, né? Você vai arriar na calunga grande. Então o que é arriar? Arriar é oferendar, é abaixar, né? Baixar ali, entregar a sua oferenda. Então, quando você usar o termo vamos arriar, né, uma oferenda, é nesse sentido. Então, você vai entregar, né? E a gente vai entregar uma oferenda aonde, né? Quando a gente fala lugares, né, as pessoas perguntam muito o que é alguidar. Então, normalmente, o alguidar nada mais é que uma vasilha, né, uma tigela de barro,
aonde a gente consagra ela antes de colocar as oferendas para as entidades ou para os orixás, seja quem for, tá? Hoje, o que a gente pede? A gente se preocupa muito aí com a natureza, então a gente está pedindo as oferendas em si, né? A própria entidade, ela está pegando muito nessa questão de o que a gente vai fazer na natureza. Então a gente tem que ter essa consciência de que a gente não está aqui para poluir e nem para sujar a natureza. Mesmo que seja, gente, o alguidar, hoje particularmente, a mãe usa dentro do terreiro, dentro das oferendas dentro do terreiro. Quando a gente vai para fora, onde tem que fazer uma entrega na encruzilhada, quando eu tenho que fazer uma entrega realmente na Calunga Grande, seja onde for, eu não levo alguidar. Então, o que eu levo? Eu levo, a gente chama de mesa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou formar a mesa com folhas, né? A encruzilhada, por exemplo, né? A mamona, a folha da mamona é uma folha forte na intenção de Exu. Então, é uma folha grande, então o que eu pego? Eu pego várias folhas de mamona, eu arreio, né? Vou arriar ali as folhas de mamonas no chão, a partir daí eu vou colocar a oferenda em cima das folhas de mamona. Mas o que é a oferenda? A oferenda vai ser o padê, por exemplo, padê para Exu, já que eu comecei a falar da erva de Exu, o padê vai ser para Exu, né, junto ali com a bebida. Mas a bebida, o que eu vou fazer com a bebida? Quando a gente vai fazer uma oferenda, a gente precisa demarcar, né, proteger essa oferenda. Então essa energia, ela está conectada com a minha pessoa. Então, o que eu estou fazendo ali, né? Oferenda é para quê, né? Uma conexão entre a entidade, você e aquilo que você está trabalhando, que está ali no meio de você e da entidade. Então, quando a gente fala demarcar uma oferenda, eu já aproveito e demarco com a bebida. Todas as oferendas, independente se é para orixá, se é para o Exu, se é para uma entidade, vai o elemento bebida ali, né? A bebida. Então, mesmo que seja água. Né? Então, toda oferenda tem uma bebida como elemento. Então, no caso do Exu ali, então eu coloquei o padê ali na folha, eu vou circular aquela oferenda com o marafo. Olha outra palavra aí, né? Olha o dicionário da Umbanda aí só fluindo no decorrer da nossa conversa. Eu vou depositar, eu vou circular, eu vou demarcar aquela oferenda com o marafo, tá? Com isso, o que eu faço? Eu demarco com um líquido, todo, seja garrafa, seja os corotinhos, né? E aí eu vou pegar, eu já levo, né, um saquinho de lixo, né? Aí o corotinho, fósforo queimado, papel de abrir charuto, por exemplo, né, o pito, né? Então tudo isso eu já coloco ali no meu saquinho de lixo e levo realmente para ser jogado no lixo. Então a gente tem que ter muita consciência nessa hora, tá? Vela. Quando a gente acende a vela na natureza, lembrando que a gente tem que se preocupar com os riscos que a vela pode causar. Não tem como, gente, a gente simplesmente arriar uma oferenda e falar assim, agora Exu toma conta, a entidade toma conta. Não, a gente tem que ser consciente dos riscos e dos perigos que podem encontrar, no caso, a gente acendendo vela na oferenda. Então, normalmente, o que eu faço? Eu acendo a vela ali, naquele momento, eu ofereço, eu agradeço, eu firmo, fico ali fazendo minhas orações, fico ali fazendo minha limpeza, e enquanto isso a vela vai queimando. Quando eu for virar as costas, eu apago aquela vela, eu pego aquela vela. É para Exu? Então eu venho aqui no terreiro, eu acendo na minha tronqueira. Ó, outra palavrinha aí da Umbanda, tronqueira. A tronqueira é onde fica a firmeza da nossa casa, é a casa de Exu, né? Então é lá que a gente faz a maior parte, né, das nossas oferendas, das nossas firmezas da casa, é na tronqueira. Então a gente tem no terreiro, é onde eu pego essas velas, levo ou para a tronqueira daqui do terreiro, ou até para a tronqueira da minha casa, que eu também tenho uma lá. E por que eu tenho uma tronqueira na minha casa? Uma porque eu sou mãe de santo, sei lidar com isso, né? Através da espiritualidade eu aprendi a lidar com isso e eu também faço atendimento na minha casa, né? Então o espaço que a cigana tem lá é na minha casa. Então a tronqueira, ela tá como uma porta ali de limpeza principalmente. Então dali as pessoas já começam a se cuidar, já começam a descarregar, começam a se limpar, para a partir do momento que entrarem no meu espaço não levar nada para minha casa, né? Então a gente tem que se proteger, a gente tem que proteger o nosso ambiente também, né? E principalmente quando a gente trabalha em casa.
Então, são né, pessoas circulando, energias diferentes circulando, né? Então, por isso que a trunqueira, ela se encaixa também lá na minha casa. Então, eu acendo a vela num lugar ou acendo a vela em outro, tá? Aí, voltando nas palavras, né? Acabei de falar para vocês sobre a trunqueira. Quando a gente fala na trunqueira, também tem casas, né? Que vai chamar de cafuá. Também é a trunqueira, tá? Então, quando você ouvir esse termo, você já sabe do que está se referindo, né? Eu vou aproveitar que eu estou na linha dos Exus, né? Então eu vou falar um pouquinho das palavras que eles costumam usar, né? Então o marafo, a mãe já falou que é o marafo, é a cachaça, é a pinga, né? Pataco, quando a gente fala de pataco, a maioria das entidades, quando fala da parte de dinheiro, né? Pataco é dinheiro. Então quando eles vão falar de dinheiro, eles vão usar o termo pataco. Todas as entidades, menos o povo cigano. O cigano, quando vai falar de dinheiro, eles falam o ouro. Então, para o cigano, o dinheiro para a entidade cigana é o ouro, tá? Quando o Exu, né, ele costuma chamar os homens, né, de perna de calça e as mulheres de rabo de saia. Tá? Então, esse é um termo usado quando eles vão se referenciar ao homem, né? Normalmente ou é o namorado, você está conversando com uma mulher, ou é o namorado, é o esposo, né? Ou é alguém forte aí que eles estão falando em termos de pai, de irmão, né? Isso tudo depende do contexto aí da consulta. E rabo de saia, é interessante que assim, a gente vê muito, né, Exu chamando a atenção de homem e falando, né, vocês vão se perder por conta de rabo de saia. Gente, eles falam isso com propriedade, viu? Porque a maioria dos Exus, eu falo que mulher, né, o relacionamento, acho que tanto homem quanto mulher, mas assim, a mulher ou ela vai ajudar o homem a se reerguer ou ela vai colocar o homem lá para baixo. E cada vez elas estão ficando mais espertas. E os Exus costumam, né, quando a gente começa a entender um pouco da história deles ou quando eles têm tempo para realmente contar um pouquinho deles pra gente, uma das coisas que eles deixam bem claro é isso, né? Que a gente precisa tomar cuidado porque eles se perderam por conta de rabo de saia. E isso realmente é uma das coisas que acaba destruindo aí muitas famílias, muitos relacionamentos, muitas pessoas, né? Então a gente tem que tomar essa consciência aí, né, do equilíbrio, né? De buscar realmente um relacionamento, de respeitar o relacionamento do outro, isso é muito importante, tá? Então essa é outra coisa que quando a gente fala de Exu. Que mais? Exu tem uma coisa de falar assim sobre, quando ele vai falar de tempo, quando ele fala de virada de ano, ele chama de lua grande. Por que lua grande? Porque as entidades, elas costumam falar de tempo, quando há necessidade, em cima das luas, né, das fases da lua. Cada mês tem 4 fases de lua. Então, quando eles falam, né, daqui 7 luas, a gente tem que entender se eles estão falando 7 fases, que seria as 4 de um mês mais 3 de outro, então seria um mês, né, e 3 semanas, ou eles estão falando de meses. Então, assim, a 7 luas pode significar aí 7 meses também, tá? Então, a lua tem muito essa questão de tempo para as entidades. Então, eles usam as fases da lua para a gente identificar tempo, tá? Então, essa é uma das outras. Exu usa muito, mas outras entidades também usam o termo, tá? Quando a gente fala o termo. Agora a gente vai sair da parte da esquerda, que eu acho que eu coloquei tudo aqui no papel, gente, senão eu não lembro, não. Tem muitas outras palavras que eles usam. Todas as entidades usam também, quando a gente fala de pito, né? O pito é o cigarro, é o cachimbo, é o charuto, então eles vão pitar, tá? A bebida em si, de um modo geral, eles não dão nome, né? Ele não vai falar, o marabô, por exemplo, que é o meu Exu, ele não vai pedir uísque, ele vai pedir o bebedor dele, né? Então a gente sabe que ali ele está querendo a bebida dele, então eles não dão nome às bebidas, tá? Então, tanto que as entidades, quando começam a se firmar, quando ele começa a apresentar os elementos de trabalho para aquele médio, eles vão no mental do médio, né? E vão trazendo a mensagem de qual é a bebida de trabalho. Aí sim é que começa a diferenciar aí o marafo, o uísque, gente, eu lembro uma marca, conhaque, né? Bebidas mais doces até, mas isso aí acaba entrando numa outra linha. Exu mesmo não gosta de bebida doce.
E é isso. Então, na linha de esquerda, a gente falou um pouquinho aí. Quando a gente fala Maleme ou Maleme, significa socorro, significa súplica, né? Maleme, meu pai, Oxalá, né? Maleme, então venha ao meu socorro, ouça, né, a minha oração. Então a gente está suplicando, né, o socorro para a entidade, para o orixá que seja, tá? Egum, a gente escuta muito essas palavras, né? Se a gente for falar em Egum, todos nós, quando for para o outro lado, a gente é Egum. A gente é espírito primeiro, né? E a partir daí é que a gente vai ver que linha que a gente vai tomar, né? Que tipo de Egum que a gente vai ser, né? Um Egum para a linha do obsessor, um Egum de luz, mas Egum são espíritos, tá? Então até então não tem definição se é ruim, se é bom, não. Egum é espírito, tá? E espírito, independente, né, se foram pessoas que desencarnaram, a gente sabe que não faz bem estar entre nós nesse sentido, porque eles precisam seguir a caminhada deles, tá? Camutuê ou Camutuá é a nossa cabeça. Então é a cabeça. Então a entidade costuma usar muito, né, ou um ou outro, para identificar que é a nossa cabeça. Então quando ele fala de banho, né, no Camutuê, é na cabeça. Esse sim é da cabeça claramente, né? Falange, a mãe já falou aqui sobre falange, que são as linhas de trabalho, né? Então imagina que dentro de uma falange tem o orixá, depois vem a entidade. Um exemplo, Oxóssi e os caboclos. Então, os caboclos, eles são falange, porque abaixo de um caboclo, de um chefe, por exemplo, chefe de falange, existe infinito, né? O número de espíritos que estão, já evoluíram e outros que estão sob o comando de alguns falangeiros que ainda estão aí evoluindo, tá? Então, falange é nesse sentido. Alguidar a gente já falou. Casuá ou Canzuá é o terreiro, é a tenda, é o centro, né? É o axé, é onde ocorrem os trabalhos, onde ocorrem as giras. O que é gira? O encontro, né? Gira, trabalho, né? Atendimento, é onde ocorrem os nossos trabalhos aí, como de costume. Quando a gente fala de cavalo ou aparelho, é o médium. Né? Muitas vezes a entidade, né, tá em terra e ela pede para a pessoa, né, ou avisa para o Cambone, olha, essa pessoa tem que falar com o meu cavalo no final do trabalhador, né? Que aqui nós estamos, a gira é um trabalhador, então a gente está correndo a gira, tá? Que mais aqui? Toco, já expliquei. É a vela, é o lugar de sentar por conta dos troncos, né, que os pretos velhos sentavam antigamente. Timbo ou pretinho, né? Timbo ou pretinho é o café do preto velho. Coité. Coité é a metade do coco, aonde a gente usa aqueles coquinhos pequenos, a gente lixa ele, prepara, ele fica um copinho, né? Às vezes tem pessoas que passam verniz, outros não, né? Só dá aquela lixada mesmo, que passa a ser a bebida principalmente de caboclo. Tá? O caboclo, o baiano, o boiadeiro, então são entidades que utilizam aí desse copo, né, desse coité, desse copo para os seus trabalhos aí, onde eles colocam as bebidas, tá bom? E, gente, eu vou ficando por aqui. Os dedinhos estão lá do outro lado da câmera, mas a gente vai dar continuidade aí no próximo vídeo pra gente, né, finalizar esse assunto e partir para outros, tá bom? Antes disso, ó, se inscrevam, compartilhem, curtam nossos vídeos, acesse a gente aqui pelas redes sociais e produtos da TUC, ó, www.tucsalto.com.br, tá bom? Visita lá nosso site, que conta também, tudo isso ajuda, viu, gente? E vamos para um outro vídeo, falando sempre do quê? De Umbanda, falando de coração para corações. Até o próximo vídeo.